O jornalista Guilherme Amado publicou, né, no portal Metrópolis, no dia 17, algumas dessas mensagens. Uma delas aqui, por exemplo, do empresário dono da Mormai. Ele cita a Revolução Francesa e a Guerra Civil dos Estados Unidos como possibilidades. Ele propõe ações extremas, citando casos como a Revolução Francesa e a Guerra Civil dos Estados Unidos, caso Bolsonaro perca a eleição. Se for vencedor o lado que defendemos, o sangue das vítimas se torna um sangue de heróis. A espécie humana sempre foi muito violenta. Os bonzinhos sempre foram dominados. É uma utopia pensar que sempre as coisas se resolvem na boa. Queremos todos a paz, a harmonia, mas quando o mínimo das regras que nos foram impostas são chutadas para escanteio, aí passa a valer sem a mediação de um juiz. Uma pena, mas somente o tempo nos dirá se voltamos a jogar o jogo justo ou se vai valer pontapé no saco e dedo no olho. É uma das mensagens trocadas nesse grupo, que também lamenta o não cometimento de um golpe com um ano de governo. Assim teríamos pelo menos mais 10 anos de prazo, diz um dos interlocutores desse grupo. A Basília e o Gustavo Uribe já estão chegando aqui para a gente falar um pouco mais sobre a operação. Sei que vocês estão atrás de coisa nova, de informação nova, de bastidor a respeito do que está acontecendo. Quem quer começar? Vamos começar por ordem alfabética. Basília e suas informações. Tudo bom, Basília? Foi só um golpe aqui para você conseguir falar na frente, entendeu? Golpe? Não. Colombo, Stephanie, Uribe, tudo bem? Olha, informação de momento, a gente acompanhou agora com a Soraya Laiuandi uma nota, né, de uma das pessoas que foi alvo dessa operação. Alexandre de Moraes determinou a apreensão dos celulares destes empresários. A ação de busca e apreensão visa endereços ligados a estes empresários, então ele colocou a Polícia Federal dentro das casas, dos escritórios destas pessoas, e ainda houve o alcance dos celulares. Então, por onde as mensagens eram trocadas, eles integravam grupos de WhatsApp. Isso deve dar um mapeamento novo para a operação, para investigar, saber quem mais estava trocando estas mensagens com eles, se havia aí a existência de outros grupos de WhatsApp. É uma informação nova que chega da Justiça, né, que chega por fontes da Justiça após a decretação desta busca e apreensão. Os aparelhos celulares dos empresários também foram recolhidos pelos agentes da Polícia Federal. Qual o objetivo? Saber em quais outros grupos de WhatsApp eles estavam, quais conversas. A gente vê ali pela apuração de Guilherme Amado no Metrópolis trechos de algumas dessas conversas, prints. Agora estas conversas estão com a Justiça. Vale destacar, interlocutores do ministro Alexandre de Moraes, que é o autor desta decisão, classificaram esta medida como profilática, ou seja, na tentativa de prevenir um mal maior ou uma doença, ou que fosse concretamente colocado em prática aquele discurso com sinalizações golpistas de quem não aceitaria uma eventual derrota de Bolsonaro e a vitória do ex-presidente Lula ou outro candidato, né? O caso aí é mudança de governo no Brasil. Se houvesse a derrota de Bolsonaro, de que forma estes empresários e grupos estariam se posicionando e o que já estava sendo arquitetado nestes dias que antecedem o 7 de setembro, que é o dia da independência, e o 2 de outubro, o dia do primeiro turno das eleições. Uma decisão profilática. Foi como me descreveu um interlocutor que está próximo ao ministro Alexandre de Moraes e acompanha aí o desdobramento desta decisão. O ministro que, no discurso de posse, a plenos pulmões, disse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral que seria implacável, está confirmando aí o seu perfil litúrgico, pacificador, dando gestos de distensionamento com aquela posse que reuniu gente muito diferente, que pensa muito diferente, mas rigoroso em suas decisões. Era como esperado, a gente está acompanhando dia a dia aqui como vem sendo essa atuação de Alexandre de Moraes, agora presidente do TSE, mas já há um tempo ministro do Supremo Tribunal Federal e relator destes casos que tanto incomodam o presidente Jair Bolsonaro e os bolsonaristas.
Lembrando que Alexandre de Moraes, na posse dele há exatamente uma semana, diz que realmente, né, a justiça eleitoral seria implacável. Mas esse, Gustavo Uribe, é um caso que foi parar nas mãos de Alexandre de Moraes, não porque ele é presidente do TSE, né? Uma nota publicada agorinha há pouco pela assessoria de comunicação da Polícia Federal diz que era um inquérito que já estava em tramitação no Supremo e você tem informação sobre isso, né? É o inquérito das milícias digitais. Nós confirmamos há pouco. O pedido foi feito pela Associação dos Juízes e Juristas para que fosse investigado esse grupo de empresários, sobretudo se vão financiar ou se estavam fazendo ameaças à democracia na véspera do 7 de setembro, que o presidente Jair Bolsonaro, em discurso, disse que seria o último 7 de setembro. Então, a associação fez o pedido e o ministro Alexandre de Moraes autorizou essa operação da Polícia Federal no âmbito daquele inquérito, então, das milícias digitais. A gente lembra que no ano passado, quando esse inquérito foi aberto, também houve operações de busca e apreensão entre alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro, que também nos bastidores e até em vídeos públicos no YouTube faziam ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Entre eles o cantor Sérgio Reis e também o deputado federal Ottoni de Paula. Então é um procedimento bastante parecido com o do ano passado. A grande preocupação é se realmente estes grupos podem atentar contra a democracia ou simplesmente depredar prédios públicos durante o 7 de setembro. Ontem, Alexandre de Moraes teve uma conversa com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. E nessa conversa, pelo que apuramos, também foi abordada a segurança da Praça dos Três Poderes. No ano passado, a Praça dos Três Poderes ela foi bloqueada durante o dia 7 de setembro e houve um reforço da segurança pela Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Os poderes, tanto o Congresso Nacional como o Supremo Tribunal Federal, avaliam que as mesmas medidas devem ser adotadas neste ano, com a possibilidade, inclusive, da esplanada dos ministérios também ser bloqueada, como foi no ano passado, quando da noite para o dia do 7 de setembro. Naquele evento, inclusive, alguns militantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro chegaram até tirar um dos pontos de bloqueio e ingressar, mas depois a Polícia Militar conseguiu tomar conta da situação. Então é mais uma medida de precaução. Não houve pedido de prisão preventiva, houve apenas busca e apreensão. Como a Basília Rodrigues trouxe essa informação, celulares também apreendidos para avaliar se este grupo de empresários pretendia financiar atos contra a democracia. Por isso também que uma das autorizações é o bloqueio de contas bancárias, além do bloqueio das redes sociais e também a quebra de sigilo telefônico deles. É isso então, bastidor, informação exclusiva para você que acompanha a programação da CNN Brasil. A Basília traz a informação aqui no Novo Dia de que os celulares dos envolvidos, dos 8 empresários alvo das buscas de apreensão, busca e apreensão agora de manhã, tiveram seus aparelhos celulares confiscados, porque usavam esses aparelhos celulares para trocar mensagens nesse grupo. Eu encontrei aqui uma outra mensagem, Basília, Stephanie e Uribe, do André Tissot, do Grupo Sierra, em que ele diz: o golpe teria que ter acontecido nos primeiros dias de governo. Em 2019, teríamos ganhado outros 10 anos a mais. Golpe é a velha mídia só falar besteira. Golpe é o Supremo agir fora da Constituição. Aqui, não é, Uribe, Basília, fica extrapolado o direito à liberdade de opinião. Retomando a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ontem, não é? Entendo que seja assim na avaliação de quem determinou a operação, né? Porque, afinal de contas, ontem o presidente Jair Bolsonaro, na entrevista à noite, perguntado sobre simpatizantes que em manifestações pregam o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo, a volta do AI-5, ele menosprezou essas manifestações, dizendo que isso é liberdade de expressão, dando a entender que aquilo não faz sentido, não tem relevância, mas que cada um fala o que bem entender. Aqui, nesse caso, tem um aspecto importante, não é, Uribe e Basília? A gente até falava nisso mais cedo no inquérito das fake news, que já promoveu operações contra o Sérgio Reis em determinado momento, contra o Roberto Jefferson em outro momento, né? Aqui, para além da conversa privada, que poderia ser justificada como liberdade de expressão, tem a perspectiva de que algo além possa ter acontecido, como o financiamento de grupos que se organizam em redes sociais para atacar a figura de ministros do Supremo, para atacar
a instituição, o Supremo Tribunal Federal, determinados políticos, o Congresso Nacional, por exemplo, a instituição, inclusive pregando o fechamento dessas instituições, desses pilares da democracia, e dinheiro, né? Afinal de contas, eles têm muito mérito deles que tenham, mas se estiverem usando para alguma coisa que contrarie os fundamentos da democracia, a investigação tende a chegar lá, né? E é uma operação difícil para o presidente da República nesse momento aqui, há 39 dias da eleição, né? A liberdade de expressão pressupõe que as pessoas sejam livres sobre o que pensam. Isso que a gente está lendo aí, antes de mais nada, são mensagens privadas, né, que ocorreram, se deram aí em celulares, grupos de WhatsApp, muito específicos, né? Pessoas foram convidadas a integrar estes grupos. O que a justiça, a investigação avaliam é se este conteúdo opinativo e privado pode ter atacado ou sinalizado um ataque à ordem pública. É quando o que a gente pensa pode fazer mal para os outros. E aí vira um caso de libertinagem, não de liberdade de expressão. Algo que extrapola uma simples convicção e pode estar enquadrado, sim, em algum artigo do Código Penal. Então, agora a gente tem empresários na mira dessas investigações. O inquérito das milícias digitais é um daqueles que muito incomodam os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em outros inquéritos, a exemplo do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes fez uma separação, uma categorização das pessoas que estavam sendo investigadas. Normalmente tem aquela ala mais ideológica, tem a ala mais política e tem a ala que cuida do financiamento, né? De onde viria recursos para aqueles atos antidemocráticos que a gente acompanhou ali em 2020, 2021, pedindo a morte de ministros do STF ou a invasão de prédios públicos. Então, mais uma vez, o background, né? Ou seja, o objetivo é muito parecido entre estes inquéritos. Saber quem que está organizando, quem além de pensar ou criticar, porque criticar todo mundo pode, falar, opinar, pensar o que quiser, cada um sabe de si. Mas quem, além da sua convicção pessoal, está extrapolando e organizando estes ataques? A investigação dirá isso. Lembrando, parafraseando o próprio Alexandre de Moraes há exatamente uma semana, né, Uribe? Liberdade de expressão é diferente de liberdade de destruição. E ele se referia aqui à destruição da democracia, né? Alexandre de Moraes, que é o responsável por esse inquérito lá no Supremo. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Se o Código Penal prevê que você cometeu calúnia e difamação, isso está no Código Penal. Então, uma coisa é falar num grupo privado, e isso não configura crime, segundo alguns juristas com quem a gente conversou nos últimos dias. A questão é se este grupo estaria se organizando como uma quadrilha, como um grupo criminoso para financiamento de atos contra a democracia brasileira. É por isso que houve essa autorização, então, do ministro Alexandre de Moraes à Polícia Federal. Inicialmente, é importante lembrar, veio um pedido da Associação dos Juristas e Juízes, que foi antecipado pelo Live CNN, fazendo essa solicitação para que, e a Basília trouxe agora a informação, que acabou sendo acatado, para que os celulares fossem apreendidos e que este grupo fosse investigado se estaria financiando atos de vandalismo a prédios públicos ou contra ministros do Supremo Tribunal Federal para o 7 de setembro, nos moldes daquela investigação do ano passado em relação ao 7 de setembro. E aí, assim, foi autorizada a operação. Agora, é observar se nessa busca e apreensão serão captados dados e informações que podem levar a uma conclusão do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal se realmente esses empresários falavam basófias no grupo de WhatsApp ou se realmente eles estavam organizando algum tipo de ato contra a democracia. Bom, alguém que usa a expressão basófias merece a palavra final aqui. Uribe, você acha que isso diminui a fervura ou piora o ambiente para o 7 de setembro daqui a 2 semanas? Eu acho que piora o ambiente, mas é uma medida de cautela das instituições para não chegar às vias de fato. Inclusive, a Stephanie estava perguntando de repercussão. Já houve repercussão do filho do presidente. Eduardo Bolsonaro acabou de colocar no Twitter que é um ataque à democracia em plena campanha eleitoral, a operação de hoje. Censura, não há outra palavra.
mas a gente sabe que não é censura. Nesse caso, é Alexandre de Moraes e a Polícia Federal cumprindo a lei quando você tem uma desconfiança da possibilidade de um grupo criminoso agindo contra as instituições democráticas. E aí, Basília, piora o ambiente ou melhora, desanuvia o clima, tirando algumas pessoas de circulação, ou as ideias delas de circulação, né? Cada dia, um dia, né? Confirma que não era trégua, que não haveria esse distensionamento, tinha limites. Ou isso quer dizer, ninguém vai sair xingando, endossando xingamentos, porradaria na política, né? Dedos em riste. Mas isso não significa perder o rigor, o viés investigativo e protetivo, né, da justiça e dessas decisões que vem sendo evidenciado às vésperas das eleições. Prender alguém para que evite a morte de outra pessoa ou desmontar um grupo de WhatsApp para que evite uma ação, um alvoroço, incitando aí as pessoas a irem contra a instituição Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional ou qualquer outra. Muito bem.